Paz de Cristo, Deus abençoe. Quero compartilhar um texto que fica em Êxodo 4, 10 a 17. E a gente vai conversando sobre ele. Os primeiros versículos começam assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor o tinha chamado para fazer algo, o Senhor tinha lhe chamado para transmitir uma mensagem, e Moisés está dando desculpas a Deus. Então Deus o chama para fazer algo grandioso e Moisés insiste em dar desculpas. Então ele olha para si mesmo, olha para suas fraquezas, olha para suas impossibilidades e fala: eu não posso, eu não consigo. E esse que é o grande ponto. Deus o chama para fazer algo grandioso. Só que, meu querido, você acha que Deus já não sabia que ele tinha dificuldades, que ele tinha essas incapacidades? Deus sabia de todas as coisas, mas escolheu Moisés para fazer essas coisas. Só que, aí esse que é o grande ponto. Moisés não tinha os olhos fixos no Senhor. Colossenses 3, 1, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: fixe os seus olhos, ou fixe os seus pensamentos em Cristo. Por quê? Porque se os nossos olhos estiverem fixos nas nossas incapacidades, nas nossas imperfeições, na tempestade, se os nossos olhos estiverem fixos nas tempestades, nós veremos apenas tempestades. Então, Deus nos chama para fazer algo grande, mas viveremos coisas pequenas, porque os nossos olhos não estão em Cristo. Os nossos olhos muitas vezes estão em nós. Então, nós encontraremos sempre imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Então, muitas vezes nós estaremos diante de impossibilidades e as encontraremos pelo caminho. Por quê? Porque estamos confiando em nós mesmos. Mas não é assim, não é desta forma. Deus nos chama e Ele sabe de todas as nossas incapacidades. Ele sabe que nós temos dificuldades. Só que assim como Ele disse para Moisés, Ele vai dizer para nós. Olha o que Ele diz para Moisés. Moisés começa dando desculpas. Ok, então o Senhor diz a Moisés: o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Aí Deus diz: agora vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Moisés vem, dá desculpa: eu não posso, eu não... Moisés, eu estarei com você. Esse que é o grande ponto. Eu estarei com você. Então você não vai fazer sozinho. Eu sei, Moisés, que você não é capaz sozinho. Por isso que eu estarei contigo. Então muitas vezes, ao invés de termos os olhos voltados a nós, as nossas incapacidades, nós temos que olhar a Ele, confiar nele. Porque Ele pode todas as coisas. Então se Ele nos convida a viver algo grande, mesmo que aos nossos olhos nos pareça impossível, nós devemos confiar nele, porque é ele quem nos chama a andar sobre as águas. Nós jamais andaremos sobre as águas, exceto ou a menos que confiamos nele. Porque quando confiamos nele e fixamos os nossos pensamentos nele e tiramos os olhos de nós mesmos, então andaremos sobre as águas. E esse que é o grande ponto, não por nós mesmos, porque em nós jamais encontraremos tudo para viver aquilo que Deus nos chamou. E esse que é o grande ponto. Mas se insistirmos, aí esse que, digamos assim, pode mudar a história. Se insistirmos em olhar para nós, para os nossos defeitos, não viveremos grandes coisas, aquelas coisas as quais o Senhor nos chamou para viver. Depois do Senhor dizer a Moisés: olha, eu vou estar contigo, Moisés ainda insiste. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Aí Deus: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Percebe? Desde o início, Deus sabia que Arão falava bem e que Moisés tinha essas dificuldades para falar. Porém, Deus chama Moisés e não Arão. Mas Moisés, ele insiste tanto a ponto do Senhor falar: ok, tá, beleza. Então chama Arão, já que você não quer, porque eu estou te chamando para viver algo grande, você insiste em olhar para si mesmo e não me permite te fazer viver coisas grandes. Então, já que você não quer viver isso, porque esse que é o grande ponto. Se nós insistimos nisso, no fim das contas, nós
Meu Jesus da glória, nós estamos a nos impedir de viver grandes coisas. Somos nós que estamos a nos impedir de viver grandes coisas. Então o Senhor diz a Moisés, olha, tá bom, ok. Então chama Arão. Então aquilo que eu falar a ti, você vai passar a Arão e Arão vai transmitir a mensagem. Mas não é essa a ideia desde o início. O Senhor quer falar a Moisés e Moisés será o transmissor dessa mensagem. Ou seja, a obra extraordinária vai ser feita através da vida de Moisés. Mas por conta de Moisés estar olhando as suas impossibilidades, olhando as suas fraquezas, olhando aquilo que ele pode fazer, então ele dá desculpas ao Senhor a ponto do Senhor, tudo bem. Aquilo que eu tenho para você viver de forma completa, você não vai viver tudo isso. Eu vou chamar outra pessoa, ela vai te auxiliar. Mas agora ela vai ser participante de tudo isso. Então, muitas vezes, nós deixaremos de ver coisas grandes porque estamos com os olhos fixos em nós. E não no Senhor, que pode fazer grandes coisas. E a obra extraordinária, no fim das contas, não é nós. É Deus a fazer através de nós. Então, se o Senhor nos chama a fazer coisas grandes, viveremos coisas grandes se confiarmos nele e depositarmos nele todas as coisas. E assim poderemos viver coisas grandiosas, meu amado. Mas é só confiando nele, é só esperando nele. Deus sabe que você não pode sozinho. Por isso que ele diz, eu estarei contigo. Por isso ele diz, eu vou te capacitar. Ele já sabe, meu amado. Você não precisa dizer o óbvio a ele. Ah, Senhor, meu filho, ele já sabe. Ele já sabe. Porque se você pudesse fazer todas as coisas, ele não precisava estar contigo, meu querido. Meu filho, só pensa um pouquinho, rapaz. Se ele chama pra você viver um negócio que para você parece impossível, é ele que vai te capacitar a viver estas coisas. Então pare de olhar digamos, para as circunstâncias que lhe são impossíveis, olhar para suas incapacidades e confie nele, pois é ele. Nossa, é ele, meu querido, não você. Amado, é ele e não você. Então o Senhor te chama a viver grandes coisas, simplesmente diga, Senhor, eu sei que eu não posso nada, mas eu vou confiar em ti e fazer aquilo que Colossenses disse. Vou fixar os meus pensamentos, eu vou fixar os meus olhos no Senhor. Eu não vou ficar olhando para essa tempestade, eu não vou ficar olhando para essas circunstâncias. Se eu estou me chamando para andar sobre as águas, beleza. Eu não vou olhar para a tempestade, eu não vou olhar para o mar que está agitado. Eu vou olhar para o Senhor, porque o Senhor pode me fazer andar sobre as águas. Consegue compreender? Então Deus te abençoe, amado, pelo amor de Cristo. Para de olhar para suas incapacidades. Deus já sabe que você é incapaz. Por isso que ele está falando, eu vou estar contigo. Confia nele, tá? Amém? Glória a Deus.